Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast. O primeiro nós tivemos o grande Roberto, da Polimax. Em segundo, a Francis, falando sobre mortgage. E hoje eu recebo aqui grandes amigos que vão falar para vocês tudo que vocês precisam saber e entender como é começar com trabalhos de venda de comida. Eles iniciaram com feira e depois pub, uma mistura de pub e restaurante. São o pessoal da Chalana. São vários anos já de experiência aqui em Londres. Então, se você pretende iniciar um negócio voltado para essa área de comida, tenho certeza que com eles aqui você vai ter algumas dicas. Eu vou fazer várias perguntas para que você possa ter um entendimento por onde começar. Se você está nesse mercado ou pretende entrar nele, esses meninos aqui eu tenho certeza absoluta que vão dar direção para vocês. Recebo aqui o Ricardo, o Henrique e o Rafael, que são os fundadores da Chalana. Todos eles passaram pela mesma situação que todos nós passamos. A história deles é muito parecida. Quando eu perguntei a eles qual era a história deles, foi muito parecida com a história do Roberto, com a da Francis e com a minha. Não foge muito do contexto. Então, ou seja, para você imigrante brasileiro que chegou em Londres aqui, o que eu posso falar para você é que não é fácil para ninguém. Todo começo é um começo e esse direcionamento que você vai poder ter com eles aqui, talvez vai poder ajudar vocês a ter um caminho um pouco mais fácil do que eles tiveram. Porque eu tenho certeza aqui que se eu fosse perguntar para o Ricardo, se você hoje, chegando em Londres, com esse pensamento de montar esse negócio que vocês estão hoje, você assistisse alguém com a experiência que vocês têm hoje, daria uma base para vocês, Ricardo? Com certeza, né? Tipo, quando você inicia, né, sem ter muita informação, sempre é bom ter algo, tipo assim, alguém que possa estar direcionando, né? De tipo assim, para nós também, no começo teve várias pessoas ajudando a gente, né? Mas com certeza facilitaria muito mais o conhecimento que a gente tem hoje. Talvez a gente conseguiria, a gente já está há uns 10 anos trabalhando, né? Talvez esse período que a gente levou, talvez encurtasse bastante, né? E o lugar deles lá, o espaço é fantástico, é um lugar que vocês precisam conhecer. Eu vou deixar aqui o endereço da Chalana, para que vocês possam fazer uma reserva, ir lá para tomar uma cerveja, um chopp, comer uma boa comida. Tem algumas coisinhas brasileiras lá, não tem não? Tem. A gente faz um... Eu sei que tem, porque eu sempre me encontro com eles lá de vez em quando. E eu tenho certeza que se vocês tiverem um prazer de conhecer, com certeza vão gostar. E agora, parando um pouquinho, quero falar dos nossos patrocinadores, mais uma vez aí a Help Me Up, que acredita no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em divulgar esse material voltado para você empreendedor que busca iniciar o seu próprio negócio. E para iniciar o seu próprio negócio, você pode necessariamente já iniciar o seu próprio negócio usando o aplicativo da Help Me Up, sem mesmo ter dinheiro para constituir a sua própria empresa. Você pode abrir um self-employed, baixar o aplicativo, você tem todo o suporte do website, de um aplicativo, para que você possa desenvolver vários tipos de trabalhos aqui no Reino Unido. Então, se você está passando apertado, precisando de uma rendinha extra ou está exatamente sem trabalho, a ideia de você baixar o aplicativo pode te ajudar e te auxiliar a conseguir essa renda extra. Vocês encontram o aplicativo no Google Play e no App Store. Baixando o aplicativo, tem um número extenso de trabalhos que vocês possam estar desenvolvendo. Tem babá, tem babysitter, vocês sabem que tem diferença. Tem andar com cachorro, tem limpar janela, tem limpeza de escritório, limpeza residencial,
Aguar plantas eu acho que eu já falei, então andar com cachorro, cuidar de cachorro e muito mais. Então visite lá o aplicativo, entre no website, fale com o pessoal do atendimento do Help Me Up, como que você faz para cadastrar, como que você faz para trabalhar, que com certeza com o aplicativo você vai conseguir aquela liberdade financeira que você tanto busca. Porque se você for analisar, falando aqui com os meninos, não é barato abrir uma empresa, não é barato manter um website funcionando e quem dirá ainda mais ter um aplicativo de celular operando para você. Então, a ideia do aplicativo é que para o público brasileiro que está sem trabalho, que está precisando desenvolver um trabalho rápido e prático e ter aquela renda extra, esse é o canal. Porque hoje em dia você sabe, né? Uber e esses outros aplicativos aí de entregas já não é mais interessante pela questão fiscal, né? Mas aí um aplicativo como esse pode te auxiliar bastante nessa questão. Também vamos agradecer aí o pessoal da Advance, que também são patrocinadores aqui do podcast. Se você busca por contabilidade ou sistema beneficiário, entre em contato com eles lá, que com certeza você vai ter um atendimento de ponta. Outro detalhe. Se você é cliente da Advance ou já fez algum trabalho com eles, quiser colocar aqui nos comentários como que foi o atendimento, se foi perfeito, fique à vontade. Também do aplicativo. Se você já estiver operando com o aplicativo, coloque aí seus comentários fazendo aquele favor. A gente gosta de ver aí os comentários, então isso ajuda bastante. E para finalizar, o último patrocinador que entrou por último, o pessoal da MX. Se você busca por acomodação no Reino Unido, casa entre 1 quarto a 2 quartos, entre em contato com eles. Eles são direto os landlords. Você não vai estar alugando de uma agência. Eles compram casa aqui no Reino Unido, dividem em estúdio flats e flats de 1 e 2 quartos. Também tem estúdio flats. E eles disponibilizam 90% para brasileiros. Então, entre no website deles lá, vê se tem algum imóvel disponível. Se não tiver, aí você pode mandar no info deles uma solicitação. Estou buscando por uma casa de 1 quarto, ou uma casa de 2 quartos. Então, é uma empresa brasileira também, voltada para o público brasileiro. 80%, se eu não me engano, dos inquilinos deles são brasileiros. Então, é a nossa comunidade ajudando a nossa comunidade. Tá? Precisou de acomodação, liga para eles ou manda e-mail. Bom, agora voltando aqui. Para as informações que vale ouro. Aqui, ó, se você vai montar seu negócio, eu trouxe até o cofrinho aqui, ó. Vai guardando suas moedinhas aí, suas libras para montar seu próprio negócio. Se você quer montar alguma coisa voltado com alimentação, esses caras aqui conhecem tudo de Londres, principalmente das dificuldades, porque não é fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil pro Roberto, nem para Francis, e para eles também, com certeza, também não foi diferente não. E para você, eu tenho certeza, ou se está difícil, ou se já foi difícil, só muda o endereço. Porque, no resumo, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades, não é verdade? É verdade. Agora, vamos perguntar aqui pro nosso amigo Henrique. Henrique, quando você chegou, o que você sentiu mais dificuldade? Foi a língua, a comida ou o clima? Olha, para falar a verdade, acho que foi mais a língua. Questão de falta de você não poder se comunicar com as pessoas. Assim, você tentar e você não conseguir, isso é bem constrangedor, né? Na verdade. A comida até em si eu estranhei um pouquinho, mas não foi aquela... Foi aquele baque, né? Me adaptei bem com isso nessa parte. Não foi uma grande coisa.
questão do frio também não me atrapalhou muito. E o Ricardo? Ricardo, o que você acha que foi para você? Eu concordo com o Henrique, eu acho que realmente a língua é a alimentação, né? Tipo, quando a gente chegou já tinha comida brasileira, se tava com saudade da comida da mãe. Você acaba, na verdade, assim, pra gente que é imigrante, a primeira coisa que a gente tem que saber quando chega aqui é fazer a própria comida, não é verdade? Não tem outra escapatória, não tem mais a comida da mãezinha. Não tem aquela, cheguei, tá na mesa. Não. E pra você? Foi essa a questão de a linguagem, né? Aprender a chegar talvez sabendo foi o que... Então, para quem tá aí querendo vir, se tiver com o poder da língua, já tem, eu acho que uns 50%. Aprende o básico, pelo menos, né? Para você começar a entender. Eu acredito que tanto eu como eles aqui, quando que eu cheguei aqui, assim, nem mesmo um copo de água você saber pedir direito para alguém, né? Então isso atrapalha, né? Eu acho que para mim foi um contexto geral. Foi clima, foi comida, a ausência de família, de amigos. Principalmente, eu cheguei no pico do verão, aquele negócio do sol ir embora às 11 da noite, quase 10 da noite, para mim aquilo lá eu não entendia. Aí às 4 da manhã ele já estava em pé de novo. Esse sol não vai embora nesse lugar aqui. Aí para mim foi um choque, mas logo depois veio outro choque, né, do inverno, que o sol ele começa a levantar quando ele chega perto do meio do céu, ele já despenca de novo, né? Então ele parece que ele quer, aí ele desiste e já desce. Então isso foi, e fora que não o frio, né? Enfim, mas isso eu acho que é para todos. Mas vamos lá, eu quero falar sobre as dificuldades do Xalana. E o mais importante de tudo isso daqui que a gente quer transmitir é o quê? Para você que tem a ideia de montar o seu próprio negócio, que você tenha uma base pelos comentários deles, né? Assim, como que é a questão do mercado, como foi. Então, por isso que a gente vai demorar, não é uma conversinha de 5 minutos que você vai conseguir identificar essas informações. Então, pegue seu copo de chá, né, que a gente está aqui tomando, todo mundo tomando um chazinho. E comendo um chazinho tomando aquele chá que é servido nos botecos lá do Brasil, né? Adaptando a cultura inglesa, né? O chá da tarde agora. Senão o Google derruba a gente, né? Então a gente está aqui tomando um chá. O chá da tarde, adaptando a cultura, né? O chá da tarde, igualzinho lá dos botecos do Brasil, já tem até um amendoinzinho servido. Então é isso, mas primeiro de tudo, eu gostaria também de agradecer, que eu acho que isso é muito importante. Hoje é uma segunda-feira, eles têm uma empresa carregada de funcionários, uma empresa que recebe um monte de pessoas e que tem a necessidade da presença deles. Então, em primeiro lugar, tanto eu quanto vocês precisamos agradecer a presença deles, porque eles pararam esse dia deles para estar aqui, para transmitir, não é para jogar conversa fiada, é para tentar, de uma certa forma, somar na sua vida, no seu empreendimento, na sua tentativa de conquista da experiência dele. Porque eu, como empresário, eu digo que quando alguém, que eu dei algum conselho, que eu falei alguma coisa que a pessoa fez e deu certo, e ela me liga me agradecendo, para mim isso é muito gratificante. É que eu consegui, de uma certa forma, transformar a vida dessa pessoa de uma certa forma. Então, a ideia do podcast com eles aqui é que vocês tenham um pouquinho de acesso da bagagem deles, do conhecimento que eles têm, das dificuldades que eles tiveram, para que vocês possam, desse formato, desenvolver na vida de vocês o que você tem em mente de trabalho, né? Ou se não é todo mundo que gosta do CLT. Eu particularmente, eu trabalhei sim de empregado para alguém, mas eu presumo que todo mundo aqui.
Mas eu era a mesma história do vesgo, né? Um olho no peixe e outro no gato. Então eu já estava mirando a porta, era muito tempo, a porta de saída. Então o que eu quero para finalizar é que eu fico muito grato de ter vocês aí assistindo. Não, pode aparecer que vai demorar um monte aí, mas a ideia é essa mesmo, para que vocês possam ter esse conteúdo e assistir ele novamente. Não precisa assistir tudo hoje, não. Você começa a assistir, amanhã você volta a assistir um pouquinho, que com certeza, se você é dessa área, vai ajudar vocês um monte. E aqui, da minha parte, agradeço vocês imensamente. Eles sabem que amanhã eu tô de passagem, tô indo para o Brasil. Também parei hoje meu dia para vir para cá, para gravar isso daqui. E eu só tenho a agradecer a vocês mais uma vez aí a presença, fora a amizade de alguns anos. Se eu não me engano, a gente se conhece desde 2016 ou 2017. Não, antes. Desde 2015. 15, né? 2015, Obrigado a você também, né? Por ter convidado a gente. É uma honra ter. Na verdade, eles eram os convidados número 1, né? Estamos enrolando. Eu cerquei eles, eu falei, tô indo pro Brasil, vou demorar lá, não sei quando eu volto. Então agora é a hora. Agora ou não? Agora é a hora. E é aquela questão. E aqui é para você aprender e ter um pouquinho de conhecimentos. Então, as minhas perguntas para eles são perguntas que eu tenho certeza que são perguntas que você tem aí na questão de interesse para descobrir. Bom, mas aqui eu já antecipo para vocês que a história da Xalana começou pelo Ricardo. O Ricardo que teve a primeira intenção em constituir a empresa. E com isso eu falo que Deus vibra para que as pessoas certas se aproximem de você e que aquilo consiga te ajudar. Alguns vêm como mensageiro e outros vêm como ajudante mesmo. Então, assim, é uma sociedade de anos, que eu muito admiro. Eu tenho um sócio desde 2007, eu acho que eles sabem aqui. E eu me dou muito bem com meu sócio até hoje, desde 2006. A gente se conhece desde 2003 e é uma sociedade que deu certo. Então, se você busca, às vezes, fortalecer a sua sociedade, sociedade é como um casamento... Vai ter briga. Um casamento sem sexo, né? Mais ou menos assim. Mas é assim, tem as discussões, tem as brigas, tem as desavenças. Então, você tem que entender que, às vezes, um indivíduo não está num bom dia, o outro pode estar com outro tipo de problema. Então, as coisas acentuam e você nada mais é que, no final, o saco de pancada do final. Então, eu sempre falei e deixo muito claro para todo mundo que me pede em conselho referente à sociedade. Eu falo que a sociedade, ela tudo que está no papel, que está assinado, que está escrito, tá certo, entendeu? Então, assim, mas na grande maioria, quando você não começa uma pequena empresa, você não começa com nada formal. Você vai formalizar isso daí com o tempo. Então, mas eu sempre prego, é muito importante. O que está escrito, está escrito. E esse meu sócio, por sinal, nós nunca tivemos nenhum problema nessa questão. Então, eu tive uma benção de ter a pessoa certa numa hora certa. Mas não é todo negócio que acontece isso daí, não. E no caso dele, em particular, eu deixei uma coisa muito clara para ele na época, que nós fomos para a China em 2007 e nós ficamos... Ele tinha terminado o curso dele, eu tinha terminado o meu, estavam os dois trabalhando. Eu trabalhava na Pizza Express na época, de garçom e supervisor, e eu consegui trabalho para ele, que ele fazia um curso lá comigo. Aí ele começou a trabalhar, e aí surgiu
de ir para a China, nós fomos juntos. E aí eu falei para ele, ó, você fica, eu volto para jogar dinheiro para você aqui dentro, para a gente dar continuidade no negócio. E aí uma coisa que eu deixei bem claro para ele, assim, eu falei para ele assim, eu vou mandar o quanto você precisar até quando for necessário para que a empresa ande sozinha. E foram mais ou menos 1 ano e meio, depois a empresa andou sozinha. E eu nunca reavaliei nenhum prolabore feito por ele. Então, eu acho que assim, é uma questão muito de confiança. Nunca questionei ele lá atrás. E até eu falo, confiança é fundamental. Até uns tempos atrás ele me perguntou assim, eu te mandei um prolabore e você assinou. Eu acho que você nem leu porque tinha mais de 20 folhas. Porque ele mandou, eu assinei e mandei de volta. Aí eu falei para ele, se eu confiei em você quando os dois não tinham dinheiro, você ficou aqui na China e eu fiquei mandando dinheiro para você, trabalhando igual um louco em 3, 4 trabalhos. Eu confiei lá quando eu não tinha nada. Eu não vou confiar em você agora. Entendeu? Que não, a situação já não é mais essa. Então é que eu falo, confiança, cara. Confiança é tudo. Mas vamos lá, vamos falar da Xalana, que a gente não tá para falar de mim. Só dei um esboço um pouquinho do que eu acho que é uma sociedade de sucesso. E o mais importante que é, também para finalizar, que um sócio não pode achar que o outro está trabalhando mais ou menos na sociedade, porque isso daí também não, para mim não, eu acho que a base não é essa, não. Então, cada um faz o seu melhor, do jeito que você dá, se o outro não está fazendo, e importante é que tá todo mundo unido, né? Você não dá para pedir para que ambos façam a mesma coisa na mesma intensidade, porque isso daí nunca vai acontecer. Mas vamos lá, Xalana. Começou em 2015. 2015. Vamos lá, o fundador aqui da ideia, o cara que jogou o avental no ombro e começou a enxugar a testa. Então, na verdade eu trabalhava num bar, né? E num restaurante no centro de Londres. E o gerente dessa empresa, ele tinha uma destilaria de gin, né? E ele tinha um bar que funcionava aos sábados, né? E tipo, eu trabalhava de segunda a sexta e aos sábados eu trabalhava para ele lá como extra, né? Para ganhar um dinheirinho a mais. E essa feira funcionava só dia de sábado. E tipo assim, com um tempo que eles estavam trabalhando, eles viram que tinha bastante fluxo de gente lá. Eles acabaram abrindo aos domingos também, né? Era uma coisa de final de semana. Só que aos domingos, foi bem no inverno, ninguém queria trabalhar, né? Daí tinha espaços e foi onde eu pedi, né? Junto com os outros colegas que eu estava trabalhando, para poder vender algo, né? A gente nem sabia o que ia vender ainda, mas falei, vamos pedir. A ideia foi sua ou foi uma coisa que alguém falou para você e aí você falou, acho que eu vou fazer? Não. Porque eu falo isso, assim, eu falo isso porque às vezes eu sempre prego que às vezes Deus manda um mensageiro falar para você. Uma das empresas, a primeira empresa que eu montei mesmo, eu lembro até hoje, eu atendi esse senhor, ele saiu, aí lá na frente ele voltou e ele falou, cara, você podia abrir uma empresa assim, assim, assim. Ele falou o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, eu sempre vi isso daí como mensageiro, eu falo que Deus usou ele para mandar uma mensagem para mim, que eu já tinha aquilo dentro de mim, que eu queria abrir, só não tinha coragem. Sim. E eu já pensava assim, eu sempre falo, converse com Deus, pede para ele pôr boas pessoas na sua vida, tirar tudo que é de ruim do seu caminho, e se ele quiser falar alguma coisa para você, ele fala. Porque às vezes ele não fala, ele não vai falar com a voz dele, porque isso daí nunca vai acontecer, mas ele manda um terceiro mandar o recado. E nesse caso, naquele dia, foi isso. E é uma empresa
que ela tá aí desde 2004 e por questão desse senhor, que ele andou quase 20 metros até o final da porta, eu fiquei olhando ele voltou, ele parou lá, ficou de costas olhando para fora e voltou. Ele falou, não, preciso falar isso para você. Então, aquilo foi a chave que ligou para mim. Falou, não, agora eu já sei que eu tenho que abrir isso daí. Já mandou a mensagem para mim. Então, eu sempre pergunto. O Roberto, que esteve aqui, se você não assistiu do Roberto, você precisa assistir, que foi a primeira entrevista. O dele foi a mesma coisa. Um cara falou para ele, você gosta tanto disso daí, por que você não abre? Tem um espaço ali, vê lá pro cara para alugar, eu te ajudo a comprar. Então, tem a história dele aí, não vou contar para você assistir. Então, assim, de uma certa forma, teve um mensageiro. Sim. Eu sempre falo, às vezes o cavalo passa riado. Meu pai falava isso para mim, filho, o cavalo passa riado para todo mundo durante a vida dele. Vai passar uma vez, vai passar duas, tem gente que passa um monte de vezes. Só que não é todo mundo que consegue enxergar o cavalo arriado. Que é o quê? É uma oportunidade de negócio, é uma fala de alguém que te deu um blim aí e você não quis dar continuidade. Então, no seu caso, teve um mensageiro ou você acha que não teve? Não, na verdade, não é que teve, né? Que, tipo assim, a gente trabalhava ali, né? Eram várias barraquinhas, né? E, tipo assim, funcionava. Daí começa a despertar o interesse, né? Tipo assim, vou ficar aqui trabalhando por certo valor, eu vou tentar, né? E aí a gente iniciou, na verdade, no começo, foi aos domingos, vendendo quentão, brigadeiro, coxinha, essas coisas, né? E não estava indo muito bem. Só que daí quando a gente conseguiu o espaço, eu estava com a passagem marcada para o Brasil. Então eu fui do mesmo jeito, né? Daí quando eu estava no Brasil, tem um colega que tem uma lancheria lá, né? Aí eu falei, me ensina a fazer esse shawarma aí. Que é o wrap. O wrap, né? A gente começou vendendo ele. O menu era uma opção só. Era só o picanha wrap, na verdade, né? Não tinha outra opção. Então, um pouco foi a sua curiosidade e a sua vontade em fazer alguma coisa diferente, a visão de ter visto alguma coisa e o fundamental, o amigo para poder te ensinar isso aí, né? Se não fosse ele também falar, não, vem cá que eu te ajudo, então Então, por isso que eu falo, gente, quando você tem uma profissão e alguém te pede para você ensinar ela, não veja o indivíduo como um possível competidor seu. Mas, assim, faça sua missão, cara. E se você faz, ensina, né? Ensina e ajuda. E nesse meio tempo, tipo assim, até um primo meu, né, que é o Juliano, ele que me incentivou mais também, né? Eles são empresários também. E, tipo assim, é uma cidade pequena, são todos amigos, né? E daí ele falou, aprende, né? E tenta, né? E quando eu voltei, a gente começou. No primeiro dia a gente vendeu mais de 60, eu acho. Só que, tipo assim, era uma bagunça, não sabia direito. Falei, não sabia nem como fazer, acaba com tudo esses outros negócios que é aqui, ó. E aí foi. Descobriu a fonte, né? Sabe, assim, Porque tipo assim, eu acho que o inglês, ele foge um pouquinho dessa fritura, né? Da coxinha, Eu acho que o brasileiro em si, você mesmo no Brasil, você não consome isso todos os dias. Mas é uma coisa que você gosta de comer de vez em quando. Então a gente tem essa imagem que se você vender coxinhas e tal, essas coisas, você vai atrair muito o público brasileiro que matar aquela saudade de comer uma coxinha, uma esfirra. E só que ao mesmo tempo você não atende a população. Não é uma coisa que você vai comer todos os dias, né? O que vai atingir todo o público. Não vai atingir toda a população. E aí, porque assim, a sociedade, que é a base hoje que eu quero falar, a sociedade, ela muito se inicia pela falta de capital para pagar pessoas. Né? No meu caso, quando a gente montou a sociedade, é porque a gente eu não tinha dinheiro para empregar ninguém, o Jaque também muito menos, e nesse caso, assim, não tinha como.
Então ou era eu e ele vestir a camisa e com o pouco que tinha e fazer. E no meu caso em especial não dá para ser contra a pessoa, porque o negócio que eu queria fazer era lá na China, eu não sei falar uma palavra até hoje de mandarim, então eu precisava de alguém de lá. Então é mais ou menos isso. Mas você acha que para o brasileiro aqui, o que pesa mais é o custo para empregar? Ou você acha que é mais também capital e... É que, tipo assim, para investir um valor alto, precisa ter um conhecimento, né? E, tipo assim, o nosso caso, a gente não tinha capital, mas a gente trabalhava, né? Então, era só um dia na semana, né? Que, tipo assim, logo após essa, onde iniciou, a gente conseguiu um segundo lugar, né? E era só aos sábados, então todos tinham um trabalho. A gente continuou trabalhando para outras empresas, né? Só que os finais de semana a gente se juntava e ia trabalhar na feira daí. Até a gente conseguir. Quem que você chamou primeiro? O Henrique? Na verdade foi o Henrique, né? Quando eu tava na primeira, daí tipo assim, já tinha passado um ano que eu tava ali, né? Até o Henrique trabalhou comigo lá, né? E daí a gente viu já que dava para expandir, né? Então a gente começou a fazer aplicações para outras feiras. E a gente acabou conseguindo uma em Choredite na parte da noite, que era os sábados. Daí o Henrique tava, né? Só que daí tinha que montar uma estrutura nova e, ao mesmo tempo, eu não tinha como sair dali, né? Porque eu já trabalhava. A barraca de feira é mais ou menos, presumo, igual o Brasil. Você tem que aplicar para a prefeitura local, ele vai te dar autorização. Se tiver vaga, você aplica. Se não tiver, você entra na fila, alguma coisa assim. Mas essas que a gente foi, tem essas, né, da prefeitura e tal, mas as nossas foram todas privadas, né? Todas que nós trabalhamos foi privadas. Era todas privadas, então não tinha nada a ver com a prefeitura. Sabe? Tinha que pegar licença, essas coisas assim, mas... conversava direto com os donos daquele espaço, né? Até tentamos aplicar da prefeitura mesmo, do Conce, mas foi bem mais rígido. Mas fica na espera ali. Fica na espera, foi um bom Você que tempo. tem que conhecer alguém lá dentro. Falar em ser rígido, aqui eu vou pedir pro Cleitinho. Cleitinho, faz aquele favor pra gente, serve um chá aqui pro pessoal, Cleitinho. Você que tá aí. Vem cá, Cleitinho. Ó, quem gosta de tomar chá, já tem disponível a caneca para vocês, se vocês quiserem comprar. Não, brincadeira. Não tem disponível para comprar. Essa daqui nós vamos levar para casa. Essa daí já já é presente. Já. Essa daí já é presente aí, ó. Eu imaginei. Não. Pronto. É isso daí. Bom, agora o Henrique. Quando seu irmão chegou, não sei se vocês perceberam, os dois são meio parecidos, eles são irmãos. Quando seu irmão chegou para você e falou assim, bora nessa? Você pensou ou você falou, não, eu tô vendo uma oportunidade de sair do CLT? Na verdade, eu nunca falei que não. Falei assim, ele até foi convidado para ir nessa feira de show, só que ele também não ia poder estar lá. Daí ele olhou para mim e falou assim, e aí, vamos? Eu falei, vambora. Só que nós tínhamos que construir mesa desde o zero, desde tudo. Nós não tinha dinheiro para comprar, então a gente tinha que construir. Então a gente começou a construir. Eu tinha 2, 3 trabalhos. Do tempo vago que eu tinha, eu ia construir mesa, ia construir as coisas, ia atrás de comprar. E eu desmontava, ele montava o resto. E assim a gente foi indo até aparecer esse espaço e a gente ter a oportunidade de começar a trabalhar. Mas é bem puxado. Bem puxado. Não, assim, em nenhum momento eu assim falei assim, não dá. Dá pra ir. Assim, então já nós temos força, a gente tá assim, bem disposto a querer fazer algo, então vamos. E quando surgiu o Rafael na jogada? Então, né? Aqui eu tô recebendo, gente, para, eu tô recebendo aqui as tartarugas, o Rafael, o Michelangelo.
Então, Não. né? Eu surgi na empresa foi no final de... Foi logo depois do... Que eles já tinham iniciado, né? Trabalhar em Choredite. Eu acho E- que deve ter sido ali final de 2015, Foi- começo... 16, Não, foi 2013 ali, no final que eu... 2014, desculpa. É, Foi- final de começou 2014, 2015, a gente, final de 2013 para 2014, fui fazer uma visita para eles lá na feira. Servindo um chá aí pra... Fui fazer uma visita para eles na feira lá e conversando, né? Conversando, nós descobrimos que tinha uma dificuldade, né? Comunicação, chamar cliente. E eu já fazia esse trabalho já Tinha- aqui, né? Tinha 2, né? Pagamento também não ia receber. Era... Então, Não tinha, né? Não tinha Então, como pagar, não. Daí era tinha a sociedade que entrou no... essa dificuldade, né? E eu, como eu já trabalhava num pub aqui no norte de Londres, e comecei, né, desde lavar prato, e no final, onde eu tava ali assim, eu já tava direto em contato com um cliente, né, trabalhando no bar. Tanto nós tínhamos trabalhado já num bar juntos, eu e o Ricardo, e eu acabei indo para trabalhar nesse pub, por questão que me dava mais horas e era conveniente porque estava perto de casa. E depois de ter visitado lá, né, surgiu a proposta e os termos, né? É, então, assim, mas o fundamento básico, não, o fundamento básico, eu acho que da sociedade aí, no caso de vocês, foi a dificuldade de contratar pessoas. Sim, a parte, na verdade, foi a parte financeira, né? Financeira. Que não é que, tipo assim, a primeira estava bem estruturada, ela funcionava ali estava tranquila. Era a segunda, né? Que, tipo assim, a gente não conseguia tirar o dinheiro dessa para colocar lá, né? Então, ou eu tive uma opção só, na verdade, né? Ou duas, né? Ou parava, não ia, ou eu arrumava sócio, né? Tipo assim, que foi o Henrique, o Rafael e tinha uma quarta pessoa. E foi onde a gente... A companhia limitada surgiu mais pra frente um pouco. Isso, 2016. Sim, a gente abriu em 2016. Bom, né? agora, aqui, você que está pretendendo montar alguma coisa nessa amplitude, aí, vamos dizer, um comércio. Bom, eu aconselho vocês a entrarem em contato primeiro com a Advance, né? Que além de tudo é um patrocinador da gente aqui, então eles podem te dar uma base bacana sobre isso. Mas eu já falo para você como empreendedor. Todo negócio que você for começar, começa como autônomo, self-employed. Não arrisca direto limitado. A limitada é fundamental quando você vai abrir uma empresa que você precisa contratar um número X de pessoas, vai ter um volume, você precisa comprar de alguém, você precisa ser registrado como VAT. Aí sim, você parte para a companhia limitada. Se você é um prestador de serviços, no caso deles, eles poderiam, no meu olho aqui, ó, técnico, nessa questão aí da empresa, de ter constituído logo de cara uma limitada, porque eles vão estar comprando mercadorias para revender, que era o caso de vocês. Vocês Sim. compravam comida, preparavam e vendiam. Só que a carga tributária da limitada para alguém muito pequeno assim, é quase a mesma coisa que nascer morto. Eu falo para você, se você não tem capital para aguentar e para injetar, você iniciar limitada, e ainda mais se é prestação de serviço, mano, você não tem necessidade nenhuma e alguma de você abrir uma empresa limitada. Então foca primeiro em estruturar o seu negócio, a ideia deles, igual eles fizeram, não, vamos começar, vamos abrir ali, abre aqui. Essa questão tributária você faz de novo, mais para frente. Pela simples razão, a Inglaterra é um lugar muito bom para você começar um negócio, porque ela te dá 3 meses de margem para você abrir uma empresa. Só que isso daí você estende, entendeu? Então, um exemplo, você começou, vou abrir aqui, vender comida e tal. Se você cair em uma fiscalização do Alien Revenue, ninguém vai te fechar. Ele vai falar, você sabe que você tem 3 meses para abrir. Quando que você abriu? Você fala, abri semana passada. Então você tem
Você tem 3 meses de carência para você se legalizar e tudo. Em outros lugares, não. Você já tem que constituir e aquilo tudo. Na área de comida é diferente, porque eu acho que tem algumas licenças que você precisa tirar, health and safety, essas coisas. Mas, bom, cada lugar rege uma regra, né, no cônsul de cada região. Mas no caso de vocês na feira, eu acho que eles já fazem de um formato bem fácil para que a pessoa possa dar esse início. Iniciar, né? Que na verdade muitos negócios se iniciam ali, né? Vários, né? Tipo assim, tem hamburguerias famosas aí hoje que se iniciou ali também, né? Não precisa ir muito longe. Harley Davidson iniciou numa garagem. A Apple iniciou numa garagem, entendeu? Tudo começa. Tudo começa. Tem uma hamburgueria aqui em Londres bem famosa agora, ela se chama, Five Guys? Black Bear. A Black Bear, ela começou no street food e hoje é quem é, né? Eu não conheço mais essa daí, mas eu vejo por essas outras aí, entendeu? Então, sempre começa de algum lugar. KFC também tem, se vocês nunca leram um livro sobre KFC, eu gosto de ler esses livros, assim, McDonald's, KFC, Bill Gates, e aí em diante. Então, Warren Buffett, então, assim, tem várias pessoas que você pode aí tá lendo sobre, que eu acho que é muito interessante. Mas aí, na Chalana, qual é a dificuldade maior foi na questão de constituir a empresa? Você acha que é desenvolver o menu para você iniciar ou a parte burocrática por trás? Porque, assim, vou vender cachorro-quente. Bom, você sabe que você tem que comprar o pão, o molho, o cachorro-quente, a barraquinha e tal. Mas aí depois disso que o negócio começa a entrar, vem constituição de empresa, proteção de nome, website, papelaria. Então, não é todo mundo que tem estômago para lidar com isso. Eu acho que o menu, essas coisas, a gente até não teve tanta dificuldade, porque, que nem você mencionou, a gente tinha várias pessoas que podiam ajudar a gente. A gente trabalhava dentro de um restaurante, então eles ajudaram com essas coisas, né? Mas essa parte burocrática aí, eu acho que era uma novidade pra gente, entende? Então era onde a gente passou um pouco mais de... Eu acho que é a parte que mais pesa, na verdade. Você começar... Aí você não sabe se tá certo, se tá errado, entende? Aí... Tem algumas fotinhas pra gente pôr aqui pra mandar pra gente pôr aqui? Tenho, quando iniciou tudo. Então eu vou mandar, nessa conversa aqui no decorrer, a gente vai colocar o antes e depois, aí, pra vocês entenderem a dimensão das coisas, que tem que começar pequeno. Às vezes eu vejo pessoas querendo abrir um primeiro café, já vai lá ver um ponto de 20 mil leasing, e mais não sei o quê, e mais outra coisa. Já contando que vai fazer dinheiro na próxima semana, né? Então, aí você já nasce 80% com a chance de morrer, que é o seu negócio. Porque você está num lugar incerto, investindo num capital pesado. E até hoje mesmo, se eu falar para vocês assim, que vamos alugar, assim, tem aquele ponto ali, por que vocês não alugam? Não aluga, assim não. Toca diferente, né? Porque você já sabe. Já porque tem o conhecimento agora de onde que pode, não pode entrar. Não é. Então, você já sabe que a água, né, onde dá pé, né? Nós passamos em vários locais. Em alguns, né? Bom, digamos, em alguns a gente teve percas, né? Até acertar. Mas cada um foi uma experiência. Cada um foi uma experiência, um aprendizado, digamos, com quem você conhece, com quem você trabalha. Tem um exemplo, a gente fez a feira de Spitalfields lá, dentro de um cercadinho lá, fomos lá montar a barraca. E a gente tinha uma dificuldade com pão, né? Até então, o rapaz que estava lá, ele trabalhava com a mesma marca. Só que o pão era em vez de ele ser, que a gente no começo usava um congelado, né? Descongelava ele para trabalhar. Então era difícil você trabalhar, manusear. E esse rapaz aqui, ele tinha ambiente.
Foi ali e apresentou pra gente a empresa, uma empresa que a gente conseguiu comprar o pão fresco e outras coisas que a gente precisava. Só ali, a gente perdeu dinheiro quando foi ali, mas o conhecimento depois que veio e o tanto que a gente... Conseguiu um fornecedor novo. Esse fornecedor novo foi muito bom pra gente. Então a mensagem aqui é mais ou menos assim, independente do ganho da perda, sempre tem uma aprendizagem. Né? Assim, sempre vai ter. Hoje aqui, vocês três juntos, se vocês fossem dar uma dica para a pessoa montar uma comida de rua, um food truck, qual que seria a dica do que não fazer? Do que não fazer? Na verdade é complicado de falar o que não fazer, né? Tipo assim, precisa dar uma analisada, né? Que às vezes a pessoa já tem uma ideia formada, né? Eu quero vender isso, né? Eu acho que, tipo assim, procurar alguém que, tipo assim, hoje dá para procurar várias pessoas para poder estar orientando, né? Hoje com a tecnologia avançada do jeito que tá mais fácil, né? Depende muito do Mas o produto que não você vai fazer vender. é meio difícil de falar assim, né? Porque às vezes, pra mim, seria... Não faz isso, mas talvez eu esteja errado também. Né? Vamos ser mais claro. Assim, se você fosse montar uma comida de rua hoje, e te dessem a opção de você fazer churrasquinho, vender coxinha, quibe, esfirra ou macarronada, o que você acha? Eu acho que numa feira, né, a carne, o churrasquinho, o pessoal gosta de ver o negócio... O cheiro, né? O cheiro, o movimento. Que depende também o público, a localização que você vai estar, né? Que eu acho que a localização também influencia bastante, porque você chegar às vezes num local, num prédio que você vai ter só vender, digamos, um espetinho de porco, só um exemplo, mas 50% das pessoas que trabalham ali assim não comem, um exemplo, essa carne. Então é onde que você tem que ter o balanço, né? Tem tudo isso. Localização conta bastante também, eu acho. Analisar o público antes de montar qualquer coisa, acho que é bem importante também. Quanto tempo, vocês estão vendo aqui as fotos que eu coloquei deles, né? Mas vou voltar aqui na questão. Quanto tempo a Chalana foi só vocês três? 2 anos, né? Não chegou. 2014, 2015, 2016 a gente já tem... 3 anos foi. 3 anos, certo. 3 anos. Isso, tipo assim, a gente passou 2 anos trabalhando só aos sábados, né? Foi isso, né? Mas de início vocês tiveram um trabalho que pagava o aluguel, que pagava as contas e tocava a Chalana ou não? Ou foi Chalana direto? No começo a gente... Foi aí que a sociedade começou, né? Que não tinha dinheiro para pagar nem o aluguel e nem quem tava ali, né? A gente tinha que trabalhar fora para sustentar a barraca, porque o que acontece? A gente não tinha nem maneira de levar as coisas. Então, tinha um colega nosso que levava com a van as coisas e vinha buscar, né? De noite. Até a gente comprar uma van, ele emprestou uma van por 6 meses pra gente lá sem cobrar nada. Até a gente ter dinheiro para comprar a vanzinha dele. Para comprar a vanzinha dele e pagar? Eu falei assim, a gente vai comprar. Então, na verdade, a van tava incomodando ele não achava um dono para ela e falou, pera aí que eu vou resolver o problema de vocês, né? Ele vai ver aqui assim, ele vai lembrar, vai dar até risada. Tipo então, eu falo, assim, nada é por acaso. Você vê, eu falo, às vezes, uma situação difícil para alguém é para favorecer uma outra pessoa. Eu vejo um exemplo, que às vezes você está passando por uma situação complicada, mas às vezes a sua situação complicada está acontecendo com você para você favorecer outra pessoa. Às vezes essa pessoa estava com essa van lá, não tinha mais um negócio para ela, não tinha um trabalho para ela, não, entendeu? Porque ali
na função dele. Eu falo que aqui na Terra todo mundo tem uma função, né? Então, naquela função na Terra, ele estava ali para servir, para passar essa vanzinha para vocês hoje, porque essa vanzinha ajudou com certeza. Sim. Foi importantíssimo, fundamental, né? na verdade. Aí, foi fundamental. Então, às vezes, esse amigo de vocês tava com aquilo lá, atrapalhando ele, entendeu? Não deu certo por qualquer razão. E ajudou vocês a se tornarem Só que a gente também ele conseguiu ajudar a gente bastante. E depois de anos trabalhando, a gente comprou a nossa própria van. E por um acaso a van dele veio a quebrar e a gente conseguiu ajudar ele também nessa parte. Quando a van dele quebrou, que ele precisava para trabalhar, a gente conseguiu emprestar a nossa, que a gente já não estava mais usando. Já não estava mais, Daí já passou a fase. A gente conseguiu retribuir o favor anos depois. Então isso é muito importante. E outra coisa que eu acompanho eles depois de 2 anos do início de vocês, eu acho que eu já acompanhava eles já. E eu falo que atendimento é tudo. Porque eu lembro como se fosse hoje. Era Rafael no caixa, sorrisão até no canto da orelha, suado, escorrendo até naquela fumaceira de fritura ali. O Henrique na salada. Não, Henrique na chapa, se eu não me engano, e o Ricardo na salada. Fechando ali, preparando. Assim, a entrosação dos 3 era muito importante, porque enquanto um estava fritando, o outro já estava preparando a salada, o outro já tinha recebido, já estava... E aquilo ali, vocês chegavam a fazer juntos, assim, numa pegada, 3 horas. O recorde foi quanto? 380. 380. Num almoço, né, até 3 horas da tarde. 380, então. Porções. Mas não pense que é só você montar, né? Isso tem um se processo dividir. tudo. Isso Tem um receber. processo todo, né? Era tanto dinheiro que eu ia lá só para ficar segurando dinheiro para eles. A minha função lá era pegar o caixa e esconder para que não acontecesse nada, entendeu? Então, o meu fundamento era muito importante. É igual o fundamento do Cleitinho, que está aqui para ajudar a gente, servir um chá. Até agora, ok, o meu copo tá seco, o copo dele tá seco. Cleitinho não colabora. Então, enquanto o chá não é servido, né? Eles aqui faziam 380 em recorde em 3. Então, se você pegar... Não é em 3. Assim, quando essa fase chegou, No começo a gente chegou a vender quase 300 porções, mas era um período mais longo. Né? Não era assim, porque a gente tava no começo e a gente... Uma chapa só, a gente fazia milagre. A gente fazia carne, frango, bacon, tuna. Tudo que você imaginar, né, fazia naquela chapa. O bom que o wrap é igual aqueles lanches do Brasil. Tem gosto de tudo. Né? Você pega um X-ovo, ele tem gosto de bacon, ele tem gosto de... ele tem gosto de salsicha. Pega as fotos e analisa assim como começou. O primeiro dia que realmente, quando a gente começou, que montou a barraca, colocou o logo, foi o primeiro dia de trabalhando na feira de Chorerite. Nossa chapa era toda aberta, nem papel alumínio, nem tampar a quantidade de ar. A gente não pensava nisso, né? Então, depois visitando, você vai e olha, fulano de tal tá usando isso. Porque, lógico, tampava o vento, a chapa esquentava que chegava a borbulhar. E a gente, antes disso, estava lá, sofrendo, demorava, depois disso. Então, cada detalhe, às vezes, dentro do detalhe fazia uma diferença, né? E a gente tinha um porém, a gente era muito competidor. Que nós ficava analisando a nossa barraca, que estava ali começando e não estava vendendo muito. Nós olhava pro vizinho, estava vendendo. Nós ficava analisando por que ele vendia e nós não. Aí nós focava até nós conseguir bater a mesma quantidade do cara, assim, com a mesma qualidade e tudo. Funcionamento, o jeito de trabalhar. Então, é ali que a gente cresceu bastante. Olhando os outros trabalhar e aprendendo com eles também. Isso é fundamental. Você ser um pouquinho competitivo, o chá ali tá na
O Chazinho tá saindo, o Cleitinho resolveu auxiliar a gente aí. Cleitinho, grande amigo e produtor, editor, cameraman, o chefe da iluminação, ele é tudo aqui. É igual a Xalana. É assim. A Xalana era desse jeito. Era Rafael no caixa, Rafael na faxina, Rafael no montador, desmontador. Isso era para todo mundo, né? Não tinha essa, não. Começava junto e terminava junto, na verdade, né? Eu falo que você mede primeiro. Esse daí, o Cleitinho, eu vou querer aquela. Chá de cafeinado, sem cafeína é o dele. Tem uma sem cafeína ali, ó. Eu acho que é a marca do café Estrela aí, ó. Estrela do Norte. Sem cafeína aí, por favor. Então, amendoim com café é muito bom, se vocês gostam aí de comer um amendoinzinho com café. O Cleitinho ali, ele falou que ele vai cobrar mais caro hoje, porque vai ter a hora dele, por causa do... Uma taxa de serviço também, taxa de serviço. Agora, nessa questão entre rua e ponto e um ponto, porque às vezes a pessoa fala, obrigado, Cleitinho, pelo auxílio aí. Entre rua e o estabelecimento de vocês hoje, como que foi a transição? Essa foi o... Foi... Vamos começar. Não, pode falar. Termina o seu ponto. Como que foi essa transição? Vocês sentiram uma diferença muito grande no custo? Estou falando de custo, que a gente quer falar assim de custo. Tipo, a barraca, você sabe que você precisava da barraca, os material, você pagava um aluguel pouquinho. Mas o ponto fixo já não. Você tem estrutura, já tem conta de gás, energia, funcionário. Funcionário. Hoje a Xalana tem quantos funcionários? 14. Hoje, tipo assim, agora contando vocês? Não, só... Sem contar vocês. São 17 com a gente. Não, se contar eles... São quantos? 14? 17 em todos, né? Não, são 14. Mas se contar eles... Eu tenho certeza que você pode aumentar isso daí para no mínimo 44. Porque eu falo, o fundamento do proprietário, do empreendedor, é o que a gente sempre vai trabalhar mais do que qualquer funcionário. Nunca nenhum funcionário ele vai chegar perto do que você faz ou do que você fazia. É que eu falo. Vai ter momentos na sua empresa que você vai ter o dinheiro e você vai ter que pagar todo mundo e vai ficar sem nenhuma libra. Isso aconteceu comigo, não foi uma ou duas, foram várias vezes. De fechar o mês e sobrar 3, 4 libras para mim. E eu olhar às vezes e falar, será que tá valendo a pena? Porque... eu estou pagando essas pessoas e deu isso de faturamento, eu fico até a meia-noite trabalhando e sobrou 5 para mim, entendeu? Então, às vezes, isso vai acontecer com você, aconteceu comigo, não sei se aconteceram com eles, mas você tem que estar preparado a entender que são fases da empresa, né? E eu sempre falo, não existe exército de um homem só. Se você quer crescer a sua empresa, você precisa agregar pessoas. E se você tiver a sorte de agregar pessoas que vão somar para o seu negócio, melhor ainda. E se aparece funcionários desse formato, segura. Porque um bom funcionário, ele vale no mínimo por 3 funcionários meia boca. Verdade ou não é? É verdade. Eu, assim, para mim... um bom funcionário, ele vale por 3 meia boca. Então, eu prefiro segurar os melhores, ser um pouco mais seletivo e dar tchau pro ruim. Porque eu falo que, às vezes, a gente não, como empresário,
você não pode ter pena de mandar alguém embora na sua empresa se você é empresário. Por quê? Porque às vezes aquela empresa, a sua empresa para ele não serve. Então você tem que buscar por pessoas que a sua empresa serve para eles. Então isso é para mim é prioridade. Então às vezes você fala, vou ter que mandar fulano embora. Mas você às vezes mandar ele embora, você vai estar ajudando ele virar a chave na vida dele. Porque às vezes aquilo é necessário. Aquilo é necessário. Eu falo um exemplo que esse é meu. Quando esse senhor falou para mim de abrir essa empresa, e eu abri a empresa, comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar meio período, eu trabalhava pro Gov. E aí o meu chefe falou para mim, se você reduzir mais as suas horas, eu não vou poder te segurar. Porque você era full time, você já caiu para part time, você quer trabalhar menos que part time? E aí ele falou, não vou poder te segurar. Então, aquele momento foi muito importante, que ele teve que me mandar embora. Então, por ele me mandar embora, aquilo me ajudou a me dedicar mais, mas foi um momento de transição. Então, eu acho que é importante você agregar pessoas que somam para o seu negócio, independente de nada. E não ter dó de mandar embora. Eu acho que você tem que ser sensato nessa questão. Então aí, fala pra gente um pouquinho nessa questão. Quando vocês começaram a contratar, você espera, eu falo como empresário, eu esperava, a primeira pessoa que eu contratei, eu esperava que ele fosse ter a mesma dinâmica que eu tinha. E a gente se decepciona muito porque ninguém que você vai contratar, na grande maioria, vai ter o mesmo comprometimento que você tem. Vocês sentiram isso? Eu acho que no nosso caso a gente teve, até a nossa jornada até agora, teve bastante sorte, né? Com pessoas trabalhando. Na verdade, que tipo assim, era um trabalho bem pesado, né? Não era fácil de trabalhar, não era fácil pra gente, consequentemente, pra quem tava ali ajudando a gente também não. Então, alguns vinham ali e falavam, esse não é pra mim. Quem ficava ali é porque era bom. Então, aí, tipo assim... Então, o teste era na chapa. Jogava a espátula pra ele e falava, velho... Se ele olhasse pra chapa e falasse onde liga, você falava... Ih. A gente sempre teve, acho que quase zero problema. Uma outra situação assim, mas foi bem pouco. Grande maioria do pessoal, dos meninos que passaram com nós ali, são pessoas bem trabalhadoras, né? Mas isso foi desde a época de feira de rua. Desde a época do começo. Quando a gente a gente montou o espaço fixo ali, que a gente pegou o nosso ponto, mesmo assim a gente tinha feiras fora. Tinha 2, 3 feiras fora ali e a gente sempre tinha 3 equipes. As equipes muito boas. E tinha algumas delas que a gente nem trabalhava lá, porque um tinha que ficar no ponto fixo, um para lá e outros 2 para outro lugar. E assim ia. E aí tinha que ter as pessoas de confiança também. E graças a Deus nessa parte a gente tinha. E essa logística de ter vans e material é cansativo, né? Não? Qual de vocês era responsável pela logística desse povo aí tudo? Na verdade, era de tudo um pouco, né? Porque, tipo assim, antes da pandemia, a gente chegou a ter 3 ao mesmo tempo, né? Porque o ponto fixo nosso, ali também a gente tem 3 barracas, né? Então, são 3 ali nesse ponto fixo e a gente tinha mais algumas fora, né? Então, às vezes a gente fazia a rotação, às vezes ia eu e o Rafael em uma, ou às vezes o Rafael ia em uma, eu ia para outra, o Henrique ficava na principal e assim a gente ia fazendo, né? Junto com o pessoal. Mas não era todos os dias, né? Cada dia era num lugar e as únicas que funcionavam todos os dias eram ali em Finsbury Square, onde a gente tem o bar, né? Que até hoje tem. Então, não era tão difícil, né? Só que cansa, porque né? eu presumo assim, que você ter um ponto comercial, você vai lá, fecha a porta, vai embora e tchau. A barraca não.
acabou o movimento, você tem que desmontar ela. O que? Pode pôr uma hora de funcionário? A pressão já começa já de manhã cedo. Uma hora de funcionário. Né? E abrir um negócio e fechar ele todo dia. Todo dia. Imagina você montar Se você desmontar ele e guardar, entendeu? Você desmonta, põe na caixa. Você começa às 5h30 da manhã, isso pra você começar a servir ali 10h30, 11 horas da manhã. Contando ainda que às vezes teve locais que a gente trabalhava com bastante feiras privadas, né? Tu só podia entrar depois das 9h30. Por causa do fluxo de pessoas não trabalhar nos escritórios. Então, você não podia estar passando com um van dentro desse local, como exemplo era Paddington, né? Em Paddington, a gente entrava 9h30, começava a erguer barraca 9h30. Paddington foi o primeiro lugar que eu morei, aqui em Londres. Ali é uma região muito boa, por sinal. Eu acho que eu sei onde vocês tinham a feira ali. Era bem onde tem um Starbucks ali. Era na parte nova que eles fizeram ali, né? Tem um Starbucks ali. Tem a estação, tem um hospital, mas é bem do lado do canal. Sabe que tem a parte nova que eles fizeram ali assim? Então, como é que é o nome do... Broadway, não é? Não. Ali não é Paddington Center. Só saía como Paddington quando a gente reservava. O que acontecia, né? A gente, para pegar essas feiras melhores também, era reservado através de um aplicativo, né? Então, os mais rápidos pegavam os melhores lugares. E todo mundo sabia que, um exemplo, esse local aí era muito bom, né? Na época que a gente fazia. Então, hoje você sentava na mesa assim, com 4 telefones ou 4 pessoas. Então, assim, vai soltar os horários 11 horas. Para tudo, senta aqui 1 minuto e pega e paga. Quem pegar primeiro... Quem pegar primeiro vai. Qual que é o... Aí a gente conseguia quase o sempre. 3, o ponto 3 que é o nosso. Então, todo mundo ligado no ponto 3. Ali, a hora que saía, clicava. O primeiro que ia pegar, você falava, peguei. É igual tentar marcar uma consulta no GP pela manhã. Às 8 horas da manhã você tem que ligar, senão você já... 8 e 1 segundo, você já é o número 50. Mais ou menos assim. Então acontecia essas situações, né? Então, abrir e fechar essa parte de logística, abrir e fechar, ela é muito mais complexa, né? Até chegar, preparar... Eu perguntei da papelada. Qual de vocês destrói a papelada e quem põe fogo? Que é a parte... pouco de cada um, né? Tem uma parte que faz o Rafael, outra parte faço eu. Tipo assim, a parte mais burocrática, questão de licenças, o health and safety, essas coisas, o Rafael que faz mais, né? Junto com o Henrique, a parte da cozinha também. Aí a parte fiscal, um pouco mais. A gente divide, né? Porque senão, além de a gente continua trabalhando, né? Cada um no seu setor, a gente acaba tendo que dividir até essa parte também, né? Você acha que a limitada é mais complicada que o autônomo, igual eu falei? Ela é, né? Mas ela é mais rentável. Mas ela é mais rentável. Quando o negócio já está dando renda. É o que eu falei, gente. Começa pequenininho e cresce. O sistema já foi feito desse jeito. Self-employ, LTD. Então não foge a regra, irmão. Você tem ali, comece no... Até uns 20, 30 mil bruto. Acho que não tem por que ninguém arriscar limitado. De faturamento, né? Dali em diante, aí, aí é limitado mesmo, não tem jeito. Então, acho que você precisa focar nessa questão. E funcionários, quem faz a seleção lá? Na verdade, a gente troca bem poucos, né? Na verdade, tipo assim, por seasonal, né? O nosso negócio. Então, no verão, a gente vai contratar um pessoal a mais. Só que esse pessoal que está com a gente ali tem mais de 3 anos que estão todos. Então, é bem difícil a gente estar contratando. Se caso alguém vai sair ou pede para sair ou muda de país, que acontece, aí a gente vê qual é o setor, né? Se é da cozinha, se é do street food que saiu, ou se é do bar, então aí... As feiras vocês pararam, vocês não estão fazendo... a gente parou na pandemia, a gente fechou todas elas. Não, até um tempo atrás vocês faziam, né? Sim, não ali em Finsbury Square ali continuamos, em Finsbury Square, sim.
Em Finsbury Square nós continuamos ainda, né? Que tem a parte mais realçada ali. Então a gente continua montando, mas as feiras que nós fazíamos fora, um exemplo, ia em Paddington, Paternoster Square, Shoreditch, essas Spitalfields, a gente parou com elas Devido à pandemia. devido à pandemia, porque mudou muito. Assim, o nosso foco de clientela sempre foi pessoas que trabalham em escritórios, né? Nesses centros mais populosos, né? Porque você sabe que a pessoa vai ter aquela hora e meia de pausa e ela quer ir comer alguma coisa boa e rápida, que é o que a gente fornece, né? Então, você chega lá, a pessoa entra na fila, o tempo que ela chegou na fila, ela vê, você já está cozinhando, esse que já é um chamativo nosso, né? Você está cozinhando na frente da pessoa, um exemplo quando a gente faz o wrap. Na verdade, todas as barracas, né? Mas quando a gente fazia o wrap na rua, você estava chamando a atenção pelo cheiro, né? A pessoa, vou ficar 5 minutos esperando, pegava e já ficava curtindo aquele cheiro de carne frita. Bom, não tem coisa melhor do que você ficar curtindo um cheirinho de carne frita. Aí, como eu estava falando para vocês, não é fácil montar uma empresa, não é muito difícil. É por isso que eu fico batendo na tecla de você que está querendo começar um negócio, se você está fazendo limpeza residencial, fazendo babá para alguém e tudo mais, por que você não arrisca com a Help Me Up, baixar o aplicativo? Lógico que eles vão ter a comissão deles, mas você pode abranger um público maior. E a grande vantagem deles aqui é que ele é local. Ele trabalha conforme um aplicativo de transporte, aí, tipo Uber. A pessoa chamou numa região, vai disparar o trabalho para quem está mais próximo. Às vezes o que pode acontecer, você tá indo trabalhar no seu vizinho. Entendeu? Então por isso que eu recomendo aí, baixe o aplicativo, que com certeza você vai ter sucesso com o aplicativo da Help Me Up. E hoje, olhando a Chalana, vocês com 14 funcionários e ainda mantendo uma feira. A minha pergunta é, quando vem o Chalana 2 e aonde vai ser o Chalana 2? Tem que ter, não tem? Eu acho que o Chalana 2 vem esse ano, só a gente não sabe o local ainda. Isso é muito então, importante. Acho que até dezembro. Aí, vamos... Então, a gente vai começar a pensar agora, né? Lógico, né? Tipo assim, a gente passou por um período bem turbulento, né? Que no nosso ramo ali mudou muita coisa, né? Depois da pandemia. Acho que aos poucos as coisas estão voltando. Eu acho que é a hora de começar a pensar. Então acho que esse provavelmente se você busca, você não tem interesse de ser empreendedor, mas busca por trabalho, aonde pode procurar por vaga no Chalana? É no website de vocês mesmo? Pode mandar no website ou então... No CV? Ou senão a gente faz uma visitinha, toma um café e já conhece. Né? Já joga você na chapa, se você olhar e procurar onde liga o gás, você já tá fora. Já faz Não, mas se você busca por um lugar para conhecer, para tomar uma boa cerveja, comer uma boa comida durante o dia e à noite também, ali é excelente. O atendimento deles é fantástico. Não é à toa que eu acho que é o lugar mais movimentado da região hoje. Não é? Com certeza no verão é. Né? Então, até não só no verão, né? Tipo, a parte do inverno é um pouco, por ser muito aberto, daí acaba reduzindo um pouco o movimento, mas hoje a gente tem uma novidade lá que... E eu acho que a novidade dá para mostrar aqui para eles? Dá para mostrar. Então, vou no, colocar aqui, ó. Vai estar no antes nesse e o depois. canto aqui, o antes e o depois para vocês, que isso daí faz parte. O investimento nunca para. Não. Né? Então, se você está com pena, ou com medo, ou com receio de pôr esse capital que você tem no seu negócio, você pode ter certeza que ele vai comer muito mais do que isso na frente. Vai ou não vai? Vai. Não assuste. Não assuste. Então, você fala, é tudo que eu tenho hoje. Mas pode ser muito mais do que isso lá na frente. Com certeza. Só que se você não der esse primeiro pontapé hoje,
nesse momento que você quer constituir, quer fazer isso, você tem que fazer. E não é fácil, fala a verdade. Não. Nem um pouco, tanto que no... Agora, assim, quantas vezes vocês já pensaram assim, puta, dá vontade de desistir? Teve? Na verdade, não, às vezes dá vontade de mudar algumas coisas, né? Desistir eu acho que nunca foi, porque né, como a gente somos em 3, entende? Então não tem opção. Não tinha opção? Não, então não tem opção de desistir, eu acho, né? Lógico, no começo, sim, a gente conversou bastante, né? Será nem tudo deu certo, né? Então, a gente acaba pensando, né? As horas são extensas, então tô fazendo certo, trabalhando aí 16, 17, às vezes até 18 horas, né? Tem que mudar alguma coisa, né? Hoje é um pouco diferente, mas... E é por isso, eu sempre falo que para você que vai montar o seu primeiro negócio, é muito importante conversar, às vezes, com pessoas do ramo, perguntar a experiência e tudo mais. E se você acha que, vou chegar já arrebentando, ganhando dinheiro, às vezes não é isso. Se você focar muito também no financeiro, às vezes você se decepciona, né? Porque eu não vejo isso como um caminho, não. É que o financeiro é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, esse é o último, a última coisa, talvez, que a gente... Lógico, a gente trabalha para ter o dinheiro, né? Mas eu acho que ele não é o mais importante ali no início, não. É uma coisa que eu preciso dividir com vocês aqui também, que eu acompanho eles já há muitos anos. E o atendimento deles é fantástico, é o que eu falei. O Rafael na frente, lá com o sorrisão sempre no canto da orelha, conversando com todo mundo e batendo papo e se expressando. E hoje você visita eles lá, a estrutura deles, os clientes são, na maioria, os mesmos, né, da época, alguns, então já tem aquela intimidade, isso. De chegar ali... Já conversar, assim, até separar, pensar em questão cultural, né, às vezes no começo você acha assim, o inglês é meio frio e tal, mas até você conhecer a pessoa, acho que em toda cultura, nós brasileiros somos mais abertos, né? A partir do momento que você começa a ter aquela confiança, conversa, e ele realmente vira uma pessoa que ele é leal ao seu... Se ele vem trabalhar, um exemplo ali nessa rede, ele vai passar ali, te dar um oi. Tem gente que passa ali assim só para dar um oi. Fala assim, não vou querer comer nada, só passei para dar um ok, ver como é que vocês estão aí. Tudo beleza? Nós tivemos um caso, até acho que foi um cliente esse ano, que ele passou lá e foi logo desde o começo que a gente começou. Sim. Aí tem até uma foto dele. A gente tirou o Ricardo, não estava lá nesse dia. Tem essa foto? Vou pôr a foto aqui, só para vocês avaliarem como que é. Mas eu lembrei na hora dele, eu falei assim, esse foi o nosso primeiro cliente. Você me perguntou o nome dele e eu lembrei. Quando a gente abriu... O nome dele é John. A gente abriu... Também com esse nome, né? John Paul, coisa fácil. Mesmo assim, faz o quê? Faz anos já que ele foi o primeiro cliente, quando a gente abriu... A gente cliente de verdade tinha a parte do... Esse foi o primeiro cliente do bar, né? Quando a gente abriu em 2019, né? Quando a gente abriu em 2019 o bar, esse foi o primeiro cliente. Ele ainda botou a cara pra dentro assim. Não tinha ninguém. Só nós lá, nós 3. Trabalhando. Tá aberto, falei, tá. Acabou sentando ali, ficamos ainda até meia-noite, uma hora junto com a gente lá, ainda acabou tomando cerveja, tudo nós juntos ali, conversando. E tá até hoje. Isso daí é fantástico. Tem uma história também que eu tenho com eles aqui que eu gosto de dividir. Eu sempre falo que eu venho de família de empreendedor. Meu pai falava pra mim assim que tem 2 tipos de negócio que você, na sua vida, você tem que tentar entrar nele. Não sei qual vai ser seu futuro, mas se você tiver oportunidade, a acomodação, construção, ele falava, construir casa, vender casa, providenciar um lugar para a pessoa morar. Isso é fundamental. Todo mundo precisa de um lugar para morar. E ele falava, e outro negócio é alimento. Você sempre... Se você faz uma boa... Todo mundo precisa comer. Não é todo mundo que precisa ir num dentista, não é todo mundo que precisa ir num médico. Mas a comida, todo mundo precisa comer. Então, você, assim, é muito mais fácil você ganhar dinheiro com essas coisas do que com qualquer outra. E quando os meninos começaram,
Eu tentei ser sócio deles, né? Isso é uma verdade que a gente tem que ser dito. Chamei eles lá no escritório, cerquei eles, fiz um contrato desse tamanho e fechei eles lá e tentei ser sócio deles na época. Mas é porque exatamente por essa questão, porque já tinha essa questão do que meu pai falava da alimentação. A acomodação, isso eu já faço, né? Isso eu já trabalho. Mas o de alimentos era uma coisa que eu tinha vontade. E quando eu conheci os meninos, eu tive a oportunidade de repensar essa questão. Mas não deu certo, mas a amizade continua forte até hoje. Então isso daí é muito importante. Então eu falo que às vezes projetos que você tem não se realizam. Ele vai para a gaveta, aí um outro dia ele pode voltar. Então, assim, às vezes você gasta dinheiro montando um negócio que não dá certo. Se eu fosse falar para vocês o número de negócios que eu já tentei, que também não deu certo, que eu não ganhei nada, ou que eu não gosto de falar que eu perdi dinheiro, porque eu acho que quando você monta um negócio, você tem que montar ele do mesmo formato se você falar que vai emprestar dinheiro para um amigo, né? Você não empresta dinheiro para um amigo, ou você dá para ele, né? Porque o risco de você perder é muito grande. Então eu vejo nesse formato. Você não pode achar que você perdeu, porque tudo é uma aprendizagem. E cada projeto que você vai tentar, ou você vai arriscar, às vezes ele não vai te dar o retorno que você espera. Então, hoje, às vezes você pode falar, é muito fácil montar um negócio quando tem dinheiro. Às vezes não. Às vezes é mais difícil você desenvolver quando você tem dinheiro, porque no mundo empresarial eu falo que você tem 3 fases. O começo, que tudo é muito difícil. Aí, se tudo acontecer bem, você entra na parte de estruturar. Aí a última é que você tem dinheiro e você não sabe o que fazer com ele. Para mim, no mundo empresarial, é a pior fase do empreendedor e do empresário, é você cair na estagnação de você não saber o próximo passo. Você está tão preso dentro do seu comércio, do seu negócio, e tendo faturamento, e você não tem tempo para fazer com aquele dinheiro. Cara, isso, assim, eu espero que isso aconteça na vida de vocês. E para todo empresário que chega nesse limite, eu falo assim, se você é só no seu negócio, você chegou nesse nessa estrutura que você tem dinheiro e não tem tempo para fazer o que fazer com ele, é a hora de você tentar substituir você dentro da sua empresa por alguém ou diminuir para que você possa virar o seu leme para um outro lado. Então, eu sempre falo, se vocês são em mais de um tem que virar o nariz para um outro lado, porque senão vocês se tornam vítima do seu próprio sucesso. E eu acho que isso acontece com todo mundo. E eu sempre gosto de dar conselho. Vocês sabem, toda vez que a gente senta e conversa e teve alguma das nossas, isso é pessoal, totalmente pessoal, das nossas sentadas e conversas, que eu dei algum conselho para vocês que funcionou? Não precisa falar qual foi, mas assim, teve algum que eu falei...
E vocês Acho falaram... bem no começo, né? Quando a gente, No começo, mas agora mesmo, a última. Eu Recentemente. acho que a mais produtiva foi a última. Foi a última. Aí, você viu? Aqui é cultura. Então, assim, eu sempre falo, para mim, como empresário e amigo e tudo mais, falar o que eu falo para eles, eu penso naquela situação que aconteceu comigo lá atrás. Às vezes é Deus me usando para falar para a pessoa o que caminho ela pode estar percorrendo, entendeu? Então, dividir informação é muito importante. Então, para finalizar, eu agradeço demais a presença deles aqui, desse momento da gente estar tomando esse chá aqui, ó, esse chá bem gelado, bem espumante, e fazendo o que a gente sempre sabe fazer muito bem, de se reunir, conversar. Esse tipo de conversa que a gente teve hoje, quando a gente se encontra, não é tanto nesses detalhes, mas é tanto focado nessa questão de uma alta ajuda. Eu aprendo muito com eles, né, com várias coisas, e o que eu tenho de conhecimento eu tento passar e somar. E esse podcast aqui é voltado para isso, para tentar, de uma certa forma, somar para você com algumas ideias, para que você possa iniciar o seu negócio e com muita cautela e com boas parcerias. Por isso que eu aconselho aí o pessoal da Advance. Às vezes eles não podem ser o melhor para você, mas no começo talvez já é um bom começo, entendeu? Então... É isso, busque por informações, por conteúdos, falem com pessoas, peçam informação, como que foi para você, como que porque isso daí é muito importante. Porque no final, o conceito nosso aqui é um só. Se você conseguir, com essas informações, iniciar, ter sucesso, essa reunião de hoje aqui, para a gente já foi fundamental. E aí, como eu falo para eles, quando a gente conversa, se reúne, é para isso, é para comunicação, é para que a gente possa dividir conhecimentos. Tem uma frase que meu pai dizia para minha mãe, que ele era muito conhecido de nunca estar em casa. E meu pai falava para ela assim, não existe dinheiro dentro de casa. O dinheiro está lá fora e eu estou indo atrás dele. Então a mensagem é essa para vocês, para a gente finalizar o podcast de hoje. Não existe dinheiro dentro da sua casa, o dinheiro está lá fora, você tem que ir atrás dele, ele não vai bater na sua porta, tá bom? Então, muito obrigado, Rafael, por ter vindo. Obrigado a você por ter convidado. Michelangelo. Então, aqui obrigado, o Henrique, o Ricardo, pela companhia, por acreditar que esse conteúdo pode ajudar você que quer iniciar o seu próprio negócio, posso te ajudar de algum formato. Bom, e agora o quarto podcast, a gente vai estar falando com um cara especialista em investimentos, em comprar shares de empresas, né? Ao invés de você investir aí, pagar fundo de pensão, você pode focar um pouquinho mais voltado para comprar empresas, né? No stock market. Então ele vai estar dando umas dicas bacanas aí para você que às vezes tem um pouco capital, não quer montar uma empresa, mas aí às vezes você vai lá e compra umas ações pequenininhas, né? É igual eu falo, eu tive sorte de comprar ações da Tesla lá atrás. E em vez de investir em fundos de pensão, eu preferi comprar ações de empresas sólidas. Então isso daí já é uma coisa que vai ser um conteúdo para o próximo podcast. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Marcos. Obrigado a vocês. Obrigado vocês de estarem aí assistindo a gente nessa segunda-feira. Bom, e a gente se fala no próximo. Até mais.